Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Estamos de volta, portanto, para falar de notícias que afetam o ambientalismo, né? Que alteram o humor dos ambientalismos, essas notas que deixam os brasileiros muito assustados sobre queimadas na Amazônia, né? Onde a grande mídia está dizendo que, mais uma vez, nós estamos provocando queimadas na Amazônia. Entre achismos, opiniões, etc., resolvemos ficar com os fatos, ou seja, nós temos fatos baseados em imagens de satélites para mostrar, para dirimir essas dúvidas sobre essa questão ambiental. Muito bem, para nos ajudar a esclarecer com fatos, depois sim vamos fazer considerações, está conosco o chefe-geral da Embrapa Territorial, o doutor Evaristo de Miranda, doutor em Ecologia, que está conosco aqui na tela. Doutor Evaristo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, muito bom dia. Prazer estar hoje aqui com vocês. Muito bem, doutor Evaristo. A grande mídia está dando mais uma vez destaque à questão ambiental, dizendo que o Brasil está mais uma vez queimando a Amazônia. No entanto, nós tomamos conhecimento de uma nota técnica elaborada pela Embrapa Territorial, comandada pelo senhor, onde a gente vê os fatos, vê as fotos, e a gente vê que isso não bate com as notícias que estão saindo na grande mídia, inclusive no Brasil. Então a gente está recorrendo ao senhor para saber exatamente o que consta dessa nota técnica. Nós vamos publicá-la, inclusive, embaixo dessa entrevista, e depois nós vamos às considerações. Em que o senhor pode nos ajudar, doutor Evaristo? Olha, as queimadas são um fenômeno monitorado por satélite no mundo. Nós temos aí, resumindo, 4 grandes famílias de satélites da NASA, que monitoram queimadas no planeta. O sistema Aqua, chamado Aqua, é o sistema de referência do Brasil, é o sistema de referência para muitos países. E se você entrar no site da NASA e procurar lá um projeto que chama Lance Firms Aqua, você vai ver os dados de queimadas monitorados por esse satélite no mundo inteiro. Estou dizendo isso inicialmente, então, porque não é a observação de uma pessoa que andou ao longo de uma estrada, não é alguém que fez um sobrevoo, não é alguém que ouviu falar. Existe um sistema de referência para avaliar as queimadas no mundo e aqui no Brasil, que é o sistema Aqua. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disponibiliza e trabalha esses números, essas informações. Na página do INPE também pode ser encontrado, não é? E a Embrapa Territorial também trabalha com isso. Então, quando nós olhamos os dados do satélite Aqua, da NASA, não sou eu que estou falando, não é o INPE, são os dados que estão lá, os números do satélite de lá, né? O que nós temos? Do começo do ano, de 1º de janeiro, até agora, nesse final de julho, nós tivemos na Amazônia cerca de 11 mil queimadas detectadas pelo satélite de referência. Para você ter uma ideia, João, no mesmo período, na Argentina, nós tivemos 23 mil queimadas detectadas. Então, na Argentina, já queimou mais de 2 vezes o que queimou na Amazônia. E quando você olha a África, então é uma coisa impressionante. Quer dizer, o que está queimando na América do Sul é um epifenômeno, é um detalhe comparado à dimensão das queimadas no continente africano, principalmente na Bacia do Congo, que é a segunda floresta tropical úmida depois da Amazônia, a segunda maior floresta tropical úmida, na linha do Equador mesmo, ao sul do Equador, como a Amazônia é a floresta, não é, do Zaire, ali do Congo, etc. Essas queimadas estão lá e também sobre grande extensão da ilha e do país de Madagascar, né? Então, é algo paradoxal, quer dizer, a América do Sul está queimando pouco, mas muito pouco comparado com o que está acontecendo na África. Na Amazônia, está queimando menos que na Argentina. E, por último, se você olha os dados, comparado com o ano passado, esse período de 1º de janeiro até o final de julho, na Amazônia, nós estamos, nesse momento, com 16% a menos de queimadas do que estávamos o ano passado. Ou seja, o número de queimadas, pelo menos até esse momento, mas nós já estamos com 7 meses desse ano, é menor que o que tivemos no ano passado.
Então, esses são os números. Sim. Agora, você tem uma narrativa, né, de algumas pessoas, algumas instituições, alguns órgãos da mídia e de jornalistas até, que falam, não sei de onde eles tiram os dados, o contrário, né? Que a Amazônia está pegando fogo, que as queimadas têm uma dimensão. Então, essa nota técnica da Embrapa trouxe um pouco esses números que eu comentei aqui. Repetindo, nós vamos publicar essa nota técnica abaixo dessa nossa entrevista. Mas é importante diferenciar nesse momento, né, doutor Evaristo? E vamos ficar sempre lastreados nos fatos. Depois a gente faremos as nossas considerações. Vamos diferenciar em incêndio, queimadas e focos de calor. Existem essas diferenciações, né, doutor Evaristo? Existe. Um pouco, às vezes, é semântico, né? Por exemplo, o INPE toma cuidado de apresentar os dados como pontos de calor. Ele nem fala se é queimada, se é fogo, se não é fogo, se é incêndio, nada. O que o INPE apresenta como números, ele usa essa expressão focos de calor. No passado não era assim, mas é até um gesto de prudência, porque na realidade você está observando um ponto de calor ali naquele lugar. Pode até ser que um telhado de zinco, muito ortogonal aos raios solares, não é? Sim. Esteja numa temperatura que o satélite entenda que aquilo lá é um ponto de calor mesmo, né? E pode até achar que aquilo é fogo, né? Na realidade, o satélite, tudo que está acima de 48 graus, ele detecta. O satélite que detecta esse calor, ele não tem assim a precisão no campo dos outros satélites que a gente usa para produzir imagens de uso da Terra, etc. Não. Ele pega um quadrado de 1 quilômetro quadrado, e ele fala, ali tem uma queimada, tem fogo ali. Pode ser que sejam 3 pequenas, né? Pode ser uma queimada muito grande, mas concentrada numa área pequena, 30 metros por 30 metros, 40 metros por 40 metros, intenso, um fogo intenso. Ele vai dizer que naquele quilômetro tem uma queimada. Mas pode ser também uma frente de fogo correndo num pasto muito batido, uma frente de fogo de 800 metros, baixinho. Ele vai dizer, ali tem um ponto de fogo. Então nós não somos capazes, né, de detalhar. Eu não queria me alongar muito sobre esse aspecto técnico, sim. Mas como o INPE faz, a Embrapa também, é sempre necessário uma certa prudência, dizendo que nós estamos observando um fenômeno, não é? Mas não com a precisão, né, com o detalhamento que a gente tem no caso, por exemplo, de medir um desmatamento, né, ou de medir uma área de soja. Sim. Além disso, o fogo ele ocorre ao longo do dia. Então, se o mesmo satélite passar a cada 4 horas, por exemplo, o fogo está lá, nós vamos contar toda vez isso como uma queimada? Né? Não pode ser assim. Então, há vários cuidados, né, na pesquisa, sem entrar em detalhe, para tentar ter um monitoramento de referência, que normalmente é uma passagem vespertina do satélite. Agora, o que é uma queimada? Sim. Uma queimada é uma tecnologia do Neolítico, uma tecnologia agrícola do Neolítico, que os povoadores europeus aprenderam com os índios. Porque em Portugal ninguém queima nada na agricultura. Na Espanha ninguém queima nada na agricultura. Na Alemanha ninguém queima nada. No Japão também não. Mas no Brasil, esses agricultores de origem europeia usam o fogo. Eles usam o fogo porque isso os índios usavam. E o fogo é usado numa queimada para obter algum resultado agrícola. Você põe fogo num pasto para controlar carrapato, para queimar os ovos, matar os carrapatos. É uma maneira de controlar um parasita, né? Você põe fogo, às vezes, numa pastagem para ter uma rebrota mais cedo da pastagem, mesmo que ela produza menos depois, mas ela ficou verde logo depois da queimada, né? Você põe fogo numa área para limpar, né, uma área de capoeira que você agora está tentando plantar ali de novo, né? Você põe fogo para eliminar restos de cultura. Enfim, a gente põe fogo na palha da cana, no Nordeste agora vai pôr de monte para poder colher a cana-de-açúcar. Fazia antes isso aqui no estado de São Paulo também, né? Ainda faz em muitos lugares do Brasil. Então, o fogo é amplamente usado na agricultura brasileira. Então, a queimada é uma tecnologia agrícola. Ela tem uma pessoa responsável por ela. É um fogo desejado, provocado de forma desejada. Tem hora para começar, tem hora para acabar, tem lugar para começar, lugar para acabar. Isso é uma queimada.
O incêndio é completamente diferente. O incêndio é um fogo fora de lugar, fora de tempo, ninguém responde por ele, é um fogo indesejado, ele destrói patrimônio público, destrói patrimônio privado, certo? O incêndio é uma tragédia, não é? O incêndio é completamente diferente de uma queimada. Não é? Então, quando as pessoas falam em incêndios na agricultura brasileira, está falando besteira, porque esse é um fenômeno raríssimo na agricultura brasileira e muito mais raro ainda, não é? Na Amazônia. Quer dizer, o fogo na agricultura, não é? Em mais de 95%, 98% dos casos, é ligado à queimada, uma prática agrícola dos produtores. Agora, num ano muito seco, com muito vento, o agricultor está acostumado a pôr fogo no pasto, e quando aquele fogo chega ali no riachinho, ele para. Bom, mas naquele ano está muito seco e tem muito vento. Aí o fogo pulou o riachinho e continuou queimando o outro pasto, que ele não queria queimar. Virou um incêndio agrícola. Ele vai correr lá, vai tentar abafar, vai fazer um acero, etc., né? Ou entrou no milharal e pegou fogo no milharal, coisa que ele não queria. Ou você pôs fogo errado na palha da cana e a intensidade do fogo foi tal que queimou a própria cana, né? Você não quer queimar cana, você quer queimar palha. Então, uma queimada agrícola pode, em alguma circunstância, por razões climáticas do momento, um vento inesperado, uma hora errada, uma coisa mal feita, escapar do controle e se transformar numa queimada agrícola. Isso pode ocorrer em determinadas circunstâncias, mas não é comum. Não é comum, não é desejado, nem o agricultor quer isso, né? Agora, um incêndio florestal é o que a gente vê na Califórnia, é o que a gente vê na Austrália, é o que estamos vendo neste momento na Grécia, estamos vendo agora na Europa, já em Portugal, em vários lugares, sobretudo em clima mediterrâneo, é o que acontece na região central do Chile, não é? São incêndios florestais. A floresta pega fogo. Pega fogo, às vezes, de forma criminosa. Alguém foi lá, uma caixa de fósforo, pôs fogo. Não é? Ou pega fogo porque simplesmente um raio cai ali, como na Sibéria, na Rússia, e o relâmpago, os raios são suficientes na Califórnia para provocar grandes incêndios. Por quê? O clima é seco no verão e é uma vegetação de coníferas, de plantas resinosas, que são altamente comburentes. Né? Elas emitem até gases assim, comburentes. Então, esses pinheiros, vamos dizer assim, de forma genérica, pegam fogo com muita facilidade. É o caso do eucalipto também, que tem muita resina, muitos óleos, pega fogo facilmente. Então, esse tipo de floresta ocorre incêndios. E aí morre gente, como em Portugal, morreram dezenas e dezenas de pessoas, destrói casas, etc. Nós não temos esse tipo de fenômeno no Brasil. Temos o risco de incêndio nas plantações de eucalipto, e as empresas tomam cuidado, tem torres de observação, aceros, etc. E é raríssimo você ouvir falar de um grande incêndio, etc., na área de eucalipto. Mas, assim, nas florestas naturais da Amazônia, sobretudo na floresta tropical úmida, isso é dificílimo de acontecer. Sim. Na floresta primária, não acontece. Eu diria, concluindo, você tem dezenas de milhares de relâmpagos, de raios, caindo todo dia lá na Amazônia, que lá, no final da tarde, o céu desaba, não é? Com muito raio para tudo quanto é, e nunca se ouviu falar que na floresta tropical úmida, no meio de uma tempestade, a tempestade botou fogo na floresta amazônica, né? Quando você vê pegar fogo, são fragmentos já muito degradados, de onde foi tirada a madeira, cresceu capim no meio, enfim, são casos muito particulares, limitados. Então, em resumo, o fogo que o satélite detecta no Brasil, e depois nós podemos apresentar os números dessa nota técnica, eles estão associados às áreas agrícolas. São uma tecnologia agrícola primitiva, não é? Que nós podemos eliminar, trocar por outras tecnologias, mas não são incêndios. É uma prática desejada. Por isso que esses decretos proibindo queimada, proibindo o uso do fogo, eles não podem ser genéricos, né? Porque não vai adiantar nada. Todos os pequenos agricultores, os indígenas, todo mundo vai usar o fogo. E quem colhe cana-de-açúcar no Nordeste vai pôr fogo. Falar, está proibido queimada no Brasil. É que nem querer proibir a lei da gravidade, né? Enfim,
Não tem como. Por isso que são feitas exceções, etc. e tal, né? Acho, não sei, foi um pouco longo, mas é importante esclarecer e usar a linguagem correta. O que nós estamos detectando como pontos de calor, essencialmente, né, são queimadas. Queimadas, que o senhor prova e mostra os números com base no satélite, provocados, sim, na região amazônica, principalmente nas pequenas propriedades dos caboclos, né, dos sertanejos, que fazem as coivaras, a famosa roça de toco. No entanto, embora tenha técnicos do gabarito do senhor sabendo desses dados, esses números, esses fatos não chegam à sociedade brasileira. Parece que nós estamos de novo queimando a Amazônia, com grandes incêndios. E o senhor acaba de dizer que não, baseado em fatos. E aqui nessa nota técnica ficam aí os números, que infelizmente os caboclos, os pobres, os agricultores pobres ainda se utilizam dessa prática de queimar o pasto para poder plantar em cima. Basicamente é essa a realidade, doutor Evaristo. Eu não diria não que é só os pobres, não. A queimada, é claro que eles, os descapitalizados, são quem mais usa. Mas ela é usada, como eu dizia, no caso da cana-de-açúcar, por exemplo, no Nordeste, em grandes propriedades de gente capitalizada, que há 4 séculos faz isso, entendeu? No caso das pastagens, no sul do Pará, no norte do Mato Grosso, em vários lugares do bioma, são grandes proprietários também que usam fogo no pasto, etc, etc. Não é só privilégio de pequeno. Agora, nós temos que saber a dimensão real do fenômeno. Veja, quantos produtores rurais tem na Amazônia hoje? No bioma Amazônia. No bioma Amazônia. Não estou falando da bacia amazônica, não estou falando da região norte, não estou falando da Amazônia Legal, eu estou falando do bioma Amazônia, e os biomas são o critério que o país tem para planejar o seu desenvolvimento, a sua economia, a sua agricultura. O Código Florestal funciona por bioma, não é? Os programas para pequenos agricultores, para cooperativas, nós temos um monte de coisa, tudo estruturado por bioma. Pois bem, o bioma Amazônia, não é? Que tem aí 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, praticamente metade do Brasil, né? Ele tem 3 milhões e 800 mil quilômetros que são de floresta. Claro que existem manchas não florestais no bioma Amazônia. Pois bem, quantos agricultores tem hoje no bioma Amazônia? Quem são eles? Então, a Embrapa Territorial fez um trabalho único no Brasil, que foi cruzar todos os dados do Cadastro Ambiental Rural. Quer dizer, no Cadastro Ambiental Rural, nós temos hoje no bioma Amazônia quase 530 mil, estou arredondando, né? 530 mil imóveis rurais que se cadastraram no bioma Amazônia. Agora, o Censo Agropecuário, ele também levantou na Amazônia mais de 600 mil estabelecimentos agropecuários, que não é a mesma coisa que imóvel, mas ele levantou. E, pela primeira vez, o censo do IBGE, em 2017, ele tomou a coordenada geográfica de cada um desses estabelecimentos. Isso é um arquivo que está em outro lugar, né? Não está lá no CIDRA, onde a gente pega dados de produção, produtividade e tal, mas tem os dados, as coordenadas geográficas de cada estabelecimento agropecuário. Nós cruzamos tudo isso, não vou aqui entrar em detalhes, mas hoje na Amazônia você tem um pouco mais de 1 milhão de produtores. Esses produtores variam, como você bem disse, de caboclos, ribeirinhos, extrativistas, pequenos agricultores. Para se ter uma ideia, só o INCRA, no bioma Amazônia, ele assentou em mais de 2.300 projetos de assentamento. Só o INCRA assentou no bioma Amazônia 499.500 e não sei quanto, que eu não lembro agora, famílias. Quer dizer, 500 mil de famílias de pequenos agricultores que nós temos a lista por assentamento, foram assentados na Amazônia. 500 mil de pequenos agricultores, certo? Não faz parte do caboclo, não. Não faz parte do ribeirinho, não faz parte do extrativista. Mas tem 500 mil desses. Tem todos aqueles pequenos que foram para Rondônia, vindo do Paraná, do Rio Grande do Sul, procurando terra e receberam terra, ocuparam. Tem os médios. Então, é uma agricultura muito complexa. Não é como o Sudeste, você pode falar de proprietários agrícolas. Não, lá na Amazônia
coexiste muitos tipos de agriculturas, grandes propriedades, grandes empresas, não é? Na Amazônia. Você tem uma ocupação muito antiga em algumas regiões, como lá no oeste do Pará. Eu faço essa voltinha aqui, né, pela Amazônia, porque as pessoas dão a ideia que não tem ninguém na Amazônia. Tem um caboclo lá no meio do mato, desmatando, plantando lá no toco. Não, tem mais de 1 milhão de pequenos agricultores, médios e alguns e grandes também, na Amazônia. 3% grandes, né? Mas 90% são os pequenos, né? Então tem 1 milhão. Quantas queimadas o sistema da NASA, do INPE, detectou o ano passado, lá na Amazônia? Ele detectou 89 mil queimadas ao longo do ano. Se você for para a área florestal mesmo, é 84 mil queimadas. 3% disso, 3% ocorreu em Parque Nacional, em área indígena. Então vamos arredondando, falar 80 mil queimadas o ano passado na Amazônia. 80 mil queimadas. Quantos produtores eu falei que tem na Amazônia? Mais de 1 milhão. Então, quantos praticaram queimadas o ano passado na Amazônia? Mesmo que você exagerando, suponha que cada queimada foi um agricultor diferente. Se cada queimada tivesse sido um agricultor diferente, o que provavelmente não é verdade, porque às vezes 2, 3 dias seguidos ele queimou e foi detectada essas queimadas, nós temos 8% dos produtores, menos que isso, provavelmente 5%, praticando essas queimadas. Então, 95% dos produtores não praticam queimada na Amazônia. Não, e se praticam, são coisas tão pequenas que não são nem detectadas pelo satélite. Não é? Não são nem detectadas pelo satélite. Então, é um exagero mesmo dar essa ideia que o agricultor da Amazônia queima, que todo mundo põe fogo. Não é verdade. O começo da conversa é os dados do satélite. Nos últimos 10 anos, certo? Nós temos tido essa média de 87 mil queimadas nos últimos 10 anos. Tem ano que sobe, em geral, quando sobe, o ano seguinte cai, não é? Porque já queimou umas áreas, não precisa mais fazer o ano que vem. Mas quem faz isso é um grupo pequeno, é só 5%, provavelmente, de todas essas unidades de produção, unidades de gestão que existem na Amazônia, que usam o fogo. Então, esse é o primeiro dado importantíssimo desse trabalho da Embrapa, que comparou coordenada por coordenada da queimada com os estabelecimentos agropecuários, com os imóveis cadastrados no CAR. Nós temos esses dados não só para o bioma, mas estado por estado, alguma coisa, isso vai estar tudo no nosso site, município por município, né? Então, só 5% dos produtores estão praticando as queimadas. Agora, poderia ser zero. Deveria ser próximo de zero. Sim. Deveria ser. Claro, deveria ser zero se tivesse condições técnicas, se tivesse alterações culturais, principalmente, né? Mas assim, fazendo um resumo a esse momento, doutor Evaristo, tem gente que chega no meio da entrevista, é bom fazer um resumo. Então, assim, nós não estamos queimando a Amazônia, não existe incêndio na Amazônia nesse instante. O que existe, segundo a linguagem do INPE, são focos de fogo, né? Pontos de calor, como eles dizem, né? E o senhor está provando que, ainda assim, lá na Amazônia, que não é um vazio, pelo contrário, são 20 milhões de habitantes, mas no caso de agricultores, são 1 milhão de agricultores, pequenos agricultores que estão lá, a maioria levados pelo INCRA nos últimos anos, e que desse 1 milhão, apenas 5% faz uso de queimadas, aquela coisa antiquada, ultrapassada e que deveria ser superada. Esses são os fatos. O resto é dedução ideológica, digamos assim, doutor Evaristo. Agora, eu acho que assim, essa atenção do mundo para a Amazônia, nós temos que conversar, levar os dados e fazer disso uma oportunidade. Porque, por exemplo, você tem que chegar para o investidor, para o governo estrangeiro, europeu, está preocupado com a queimada na Amazônia, e fala, nós também estamos. Como é que eu faço para reduzir as queimadas? Você quer me ajudar? Vamos nos ajudar? Vamos fazer um programa? Porque, por exemplo, no sul do Maranhão queimava muito. Hoje queimou muito pouco. Foi caindo as queimadas com a modernização da agricultura no sul do Maranhão. Na região oeste da Bahia aconteceu a mesma coisa. Muita queimada. Em 1980 era impressionante. Eu trabalhei na região.
Hoje, muito pouco, porque houve uma modernização da agricultura e ninguém põe fogo em soja, em milho, etc. Né? O estado de São Paulo queimava 5,5 milhões de hectares de cana todo ano. Né? Faz 10 anos que isso foi sendo eliminado com a máquina, etc. Agora, é o que você falou. Se eu chegar para um agricultor da Amazônia e falar, olha, o senhor não deveria queimar o resto de cultura. O senhor deveria moer, picar isso, incorporar no solo. Vai melhorar a fertilidade, vai aumentar o carbono do solo, a matéria orgânica, vai aumentar a sua produtividade, não vai impactar no meio ambiente, o ganho é enorme. O que ele vai falar para mim? Vai dizer, ótimo, o senhor me compra um trator, o senhor me compra o combustível, o senhor me ensina a fazer isso e eu vou fazer. Se eu falar para ele, olha, o senhor não deveria pôr fogo no pasto para controlar carrapato. Pelo amor de Deus, o senhor tem que fazer o manejo da pastagem, recuperar essa pastagem e controlar com esses ectoparasitas, controlar com carrapaticida, com produto químico, etc., né? Tratando os animais. Ele vai falar a mesma coisa. Ótimo, o senhor me arruma $2.000 por hectare, é o que custa recuperar essa pastagem, certo? O senhor me arruma dinheiro para o ectoparasita, me treina, tudo eu vou fazer. Mas eles não têm condição de fazer. Pois é. Eles são pobres. É. Então nós teríamos que levar assistência técnica, levar extensão rural, levar crédito focado nas queimadas, quer dizer, sim, alternativas tecnológicas para substituir o uso do fogo na agricultura. A Embrapa tem tecnologia para substituir o uso do fogo praticamente em qualquer situação na Amazônia. Nós temos várias opções, não é uma só, várias, para não se usar o fogo e usar tecnologias mais sustentáveis. Agora, para o produtor ter acesso a isso, precisa tudo isso. E mais, e o pior de tudo, é que ele não tem título, ele não está regularizado. Então, como é que sem título da terra ele vai pedir alguma coisa no banco? Como é que ele vai acessar as políticas públicas? Por isso que tem sido criminosa essa ação de instituições, pessoas, militantes, contra a regularização, não deixaram passar, fizeram uma campanha inacreditavelmente mentirosa, não é? Contra a MP da regularização fundiária, dizendo que era, enfim, uma coisa para bandido, etc. e tal, e na realidade, né, era destinado aos pequenos agricultores, né? Esse tema tem que ser enfrentado. Enquanto nós não regularizar, por exemplo, esse 500 mil de famílias do INCRA que foi para a Amazônia, praticamente estão lá 30 anos, 35, 40, 20 anos, 15 anos. Ele não pode nem deixar para o filho. Ele não tem título. Né? Então, ou nós regularizamos as propriedades rurais da Amazônia, com a regularização fundiária, aí você tem regularização ambiental, porque você pode comprometer a pessoa se ela cometer alguma coisa errada, não é? Então, regularização fundiária vai levar à regularização ambiental, a pessoa fazer o CAR, fazer tudo direitinho, não é? E vai dar a ela acesso a tecnologias. Então, eu tenho dito para muita gente aí fora, no exterior, olha, você está preocupado com queimada, nós também estamos. Dá para reduzir as queimadas progressivamente, dá para montar um programa específico para cada estado da Amazônia, porque são situações diferentes, né? Ponha recurso nisso. Aí não aparece mais ninguém. Aí não aparece mais ninguém. Aí eles fecham a boca. Mas, enfim, grande esclarecimento mais uma vez, professor Evaristo, porque, assim, em resumo, quer resolver o problema das queimadas no Brasil, na Amazônia, no bioma amazônico? Muito que bem. Faça a regularização fundiária, tão simples, né? Não se oponha à regularização fundiária, porque assim o caboclo que está lá ilegal, o assentado que está ilegal, passa a ser legalizado, recebe as funções do Estado através da extensão, com empréstimos, com incentivos, e ele passa, graças ao ingresso na economia, né, a valorizar a produção e menos a derrubada das matas e os incêndios e as queimadas. Traduzindo, né, doutor Evaristo, leva a economia, regulariza a questão fundiária, que a gente resolve o problema. Nós precisamos ser ajudados e não atacados nesse ponto. Isso tem que ser essa solidariedade dentro do próprio país, né? Dos brasileiros com os brasileiros. São quase 28 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Essa agricultura, dessa imensa maioria de pequenos agricultores, ela é irrelevante para o Brasil. Ela é irrelevante para as exportações.
é menos de 2% do algodão, menos de 2% da cana, menos de 3% da maioria das culturas, certo? A única coisa que tem alguma expressão lá, que tem expressão mesmo, é a produção pecuária, né? Mas o PIB brasileiro não precisa disso, as exportações não precisam. Quando a nossa ministra disse que o agronegócio brasileiro não precisa da Amazônia, ela falou certo, né? Isso é metade da realidade, não precisa mesmo. Agora, a Amazônia precisa muito dessa agricultura, porque são cerca de 500 cidades na Amazônia. As pessoas acham que aquilo é um vazio. São cerca de 500 municípios, todos têm sede municipal, cidades. Alguns municípios têm mais de uma cidade, não é? Quem que fornece ovos? Quem fornece verduras, hortaliças, frutas, arroz, feijão? Quem fornece isso para essas cidades? Leite, café, são essencialmente esses pequenos agricultores lá da Amazônia. Então eles são importantes para lá, para a agricultura de lá. Se você tiver que levar aqui do Sudeste para lá comida, imagine o custo disso, não é? Já foi assim no passado. Você penalizava toda essa população. Então, tanto é importante para o campo você tratar esses agricultores com dignidade. Eles foram verdadeiros heróis, atenderam a chamados da nação, foram para lá, enfrentaram malária, doença, coisas, dificuldades inacreditáveis, e hoje são apresentados como ilegais, né? Como bandidos, como ocupantes, né? Então tem até dentro do agro setor que criminaliza essa agricultura, que embarca nesse discurso. Não se trata disso, tem que separar, como eu já disse, o joio do trigo, mas é muito trigo e pouco joio. E nós temos que separar isso. Muito bom. Quando a gente pega os dados de queimado do ano passado, quem ler a nota técnica, que vocês vão publicar aí, da Sim. Embrapa Territorial, vai ver, das 84 mil queimadas que ocorreram na chamada área florestal da Amazônia, 90% foi em área já desmatada. 90%. Essa área desmatada está mapeada pelo INPE, num outro projeto chamado PRODES. Bom, 90% das queimadas são em área já desmatada, não tem nada a ver com desmatamento, né? Depois, se você pegar mais quase 6% das queimadas, foram em áreas que aparecem como floresta, mas que nós cruzamos com dados do CAR e mostra esse tipo de gente que você falou. O caboclo, o ribeirinho, o pessoal extrativista, que faz uma roça de 2 hectares de mandioca, faz uma roça de 3 hectares de milho, ou até de 4 hectares de arroz, e o satélite de desmatamento não vê. O satélite que mede desmatamento na Amazônia só vê desmatamentos acima de 6 hectares. Abaixo disso ele não vê. E, em geral, ele só vê mesmo bem a partir de 8. Então, essas rocinhas pequenas, elas nem aparecem, não entram na conta ainda do desmatamento da Amazônia. Mas a queimada o satélite vê, o outro vê. Ele percebe esse ponto de calor. Então a gente vê que claramente, no caso da Amazônia, 96% das queimadas são em áreas agrícolas praticadas por produtores rurais. Ou seja, esses 5% de produtores envolvidos com isso estão aí nessas situações. Tem 3% que ocorrem em terras indígenas, em unidades de conservação. Os índios, inclusive, têm essa prática também do uso do fogo, e apenas 1,3% das queimadas do fogo que a gente vê em floresta, 1,3%, mais ou menos umas 1.000 e poucas, são estranhas. A gente precisava ir lá verificar essas, porque não estão em área atribuída, não estão associadas com agricultura. O que esse fogo está fazendo lá no meio do mato? Quem que está fazendo isso? Isso sim mereceria o foco, mas isso é uma minoria. Sim, claro. A minoria da minoria, né? Sim. Mas o discurso é esse de inflamar. Agora, eu acho que essas imagens de satélite, como você vai poder mostrar aí uma imagem de hoje, do planeta, ela mostra que quem está queimando é a África. Na América do Sul, quem está queimando neste momento, em julho, é a Argentina. No Brasil, quem está queimando é os Cerrados, muito mais que na Amazônia. E a Amazônia também está queimando, mas 15%, 20% menos que o ano passado. São os dados, a realidade. Agora, o discurso, o porquê disso,
se é culpa de alguém, se é mérito de alguém. Esse não é o problema da Embrapa. A Embrapa não está aqui nem para justificar, nem para condenar esses fatos. Ela está para trazer números, né, dados, porque sem dado você é apenas uma pessoa com opinião. Só isso. Muito bom. Muito bem, doutor Evaristo, mais uma vez, muito obrigado, fico muito feliz em ouvi-lo. Volte sempre aqui ao Notícias Agrícolas para esses necessários esclarecimentos. Como eu disse, nós estamos publicando aqui embaixo dessa entrevista a nota técnica do doutor Evaristo. É assim, olha, falando para os ideológicos, né, para o pessoal que só lê o título e já se... Não vi, não li e não gostei. Para esse pessoal, a gente quer recomendar a seguinte observação. Leia primeiro, não fique só no título, aí depois você tem a sua opinião, tem as suas considerações, como fez agora o doutor Evaristo brilhantemente conosco. Então, mais uma vez, doutor Evaristo, muito obrigado, volte sempre. Eu agradeço, contem sempre com a Embrapa, né? Nós estamos a serviço da ciência, a serviço da inovação no campo, e nós não somos favoráveis às queimadas, nós queremos que elas desapareçam. É uma técnica do Neolítico, né? Mas é o que uma parcela pequena dos agricultores da Amazônia recorrem, é o que eles têm. Temos que levar tecnologia para eles, levar apoio, reconhecimento, solidariedade. Se você me permitir, eu gostaria de dizer que para superar essas dificuldades e tudo que você apontou aí, eu retomaria um tema que está nos evangelhos, né? Que é um chamado dos anjos no nascimento de Cristo, mas que é mudando apenas uma preposição, né? Paz na terra pelos homens de boa vontade. Pelos homens de boa vontade. Muito bom. Paz na terra. Muito obrigado. Muito bom, doutor Evaristo. Parabéns. Até a próxima. Fico muito feliz de ouvir o doutor Evaristo de Miranda, um grande brasileiro, um patriota, né, que não se furta de defender o Brasil lá fora, formado que foi na França, formado em ecologia, é o chefe-geral da Embrapa, e que pega as fotos, analisa e se assusta, como eu, né? Porque depois de alguma vivência você se assusta com os dados, com as desinformações, com a mistura da palavra, que é uma questão de troca de palavras, isso que é a verdade, né? De incêndios por queimadas, tentando atribuir ideologicamente a culpa aos produtores rurais brasileiros, que, como o doutor Evaristo brilhantemente diz, você acha que aqui o meu vizinho que produz cana vai ter interesse em queimar a cana dele? Né? Antigamente se fazia queimada na folha da cana, portanto na palhada, mas nem isso se faz mais. E é isso que precisa chegar até aos mais pobres, aos ribeirinhos, ou até mesmo os agricultores tradicionais que ainda usam das queimadas nas suas atividades. Isso precisa ser terminado. Terminar com isso, como disse o doutor Evaristo. Como é que se faz isso? Legalizando, levando a questão fundiária a sério, né? Aprovando a questão fundiária e levando essencialmente economia a todos os brasileiros, como disse o doutor Evaristo, paz na terra para os homens de boa vontade. Muito obrigado pela atenção, a gente volta já com mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e vamos em frente.